A paz do Senhor a todos os irmãos. É um prazer estar aqui nessa noite, irmãos, pela primeira vez aqui na Assembleia de Deus de Londrina. Como os irmãos explicaram aí, foi um sufoco chegar aqui hoje. Estou desde as 4h40 da manhã fora de casa e cheguei agora aqui. A chuva atrapalhou bastante, mas graças a Deus que deu certo. Quero agradecer o convite, a diretoria aqui da igreja, líderes dos jovens, obrigado pelo convite. Eu estou conhecendo, irmãos, o meu amigo Vitor, pessoalmente, hoje. Ele é meu amigo, a gente mora a 10 minutos de carro, e eu estou conhecendo aqui ele em Londrina, né? É incrível. E o meu amigo Israel também, um teólogo que vai fazer ainda muita diferença para a Assembleia de Deus na Angola, para o pentecostalismo na Angola, de maneira geral. Tenho fé que Deus vai frutificar o seu trabalho lá na Angola. Deus abençoe Israel. Irmãos, o meu tema é a respeito do Espírito Santo na missão da igreja. Eu quero ler um texto com vocês, em Atos, capítulo 1, versículo 8. Atos, capítulo 1, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor. Vou ler aqui na versão Almeida corrigida, que diz assim: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Como o pastor mais cedo adiantou, eu tenho trabalhado nos últimos anos com o tema do pentecostalismo, teologia pentecostal, hermenêutica pentecostal. E quando a gente fala na teologia pentecostal, ela está muito ligada a uma ideia de missiologia, ou seja, a ideia de fazer missão. E o pentecostalismo, ele é um movimento missionário por excelência. Esse é um ponto que eu quero trazer aqui nessa noite. O pentecostalismo, como nós conhecemos hoje, esse pentecostalismo que nasce no contexto norte-americano, nasce lá no avivamento da Rua Azusa, na verdade ele nasce um pouco antes, ele nasce em uma escola chamada Escola Bíblica Betel, por meio de um pregador metodista chamado Charles Fox Parham. E isso era mais ou menos ali a virada de 1900 para 1901, mas o movimento pentecostal ele começa a se espalhar pelo mundo inteiro a partir de 1906, no avivamento da Rua Azusa. Uma característica que sempre marcou o pentecostalismo foi a expansão missionária, foi a evangelização. Onde o pentecostalismo avançou, houve também um avanço significativo da evangelização. E o Brasil é um exemplo disso. Não é à toa que hoje se estima, números bem divergentes, mas alguns números falam que hoje nós temos entre 500 a 800 milhões de pentecostais /carismáticos no mundo todo. É um número impressionante, porque a gente está falando de um movimento que tem apenas um século, um movimento que tem apenas aí ainda muito criança, ainda muito bebê historicamente. E aí ele já cresceu de maneira estrondosa. Como movimento, se a gente pensar o pentecostalismo como um movimento separado do cristianismo, a gente pode colocar aí o pentecostalismo hoje como o segundo maior movimento cristão, atrás apenas da Igreja Católica. Há uma estimativa que até 2050 a gente vai ter no mundo 1 bilhão de pentecostais. São números extraordinários, números muito bons. É claro que no meio disso tem muita bagunça também. É claro que no meio disso há inchaço também, é claro. Mas parte significativa desse crescimento tem a ver com a teologia do pentecostalismo, ou seja, uma teologia que incentiva a evangelização, e é isso que nós vamos entender nessa noite. Veja comigo o slide, deixa eu ver se está funcionando aqui. Eu esqueci já a instrução que o irmão me deu, acho que é aqui. Era isso? Cadê o irmão Luiz?
É aqui mesmo? Ou o irmão pode ir passando? Por favor, é o outro slide. Isso. Esse a gente vai falar na segunda página. Nós, pentecostais, abraçamos a teologia do batismo no Espírito Santo. É importante lembrar que não só os pentecostais falam em batismo no Espírito Santo. Na verdade, todas as tradições cristãs principais também falam em batismo no Espírito Santo. Só que o entendimento pentecostal é um entendimento um pouco diferente, e essa diferença é que eu ponho aí na conta desse crescimento pentecostal, porque é essa diferença que vai incentivar os pentecostais a serem evangelizadores natos. Pode passar o primeiro, por favor. O termo batismo no Espírito Santo, ele nasce na teologia metodista, na segunda fase da teologia metodista. Para quem aqui nunca estudou a história da igreja, é só lembrar ali que houve a Reforma Protestante no século XVI, que tem como berço a Alemanha, ali é a primeira fase da Reforma Protestante, mas também ali, mais ou menos no mesmo período, está acontecendo outra reforma, que é a Reforma Inglesa, na Inglaterra, a Igreja da Inglaterra estabelecida. E ali, como uma reação depois ao esfriamento espiritual da Igreja Anglicana, da Igreja da Inglaterra, nasce o metodismo. E o metodismo é encabeçado por dois irmãos, John e Charles Wesley. O John Wesley é mais conhecido pela gente, mas o Charles Wesley tem uma importância vital também para o movimento evangélico. Inclusive, alguns hinos da harpa que nós cantamos até hoje, a composição é diretamente do Charles Wesley. E o movimento metodista produziu grandes avivalistas, entre eles o John Flatter. O John Flatter, ele criou, ou ele pegou da Bíblia, na verdade, né, e ele popularizou o termo batismo no Espírito Santo. É bem verdade que até o movimento metodista não havia uma ênfase tão grande assim nessa expressão. Quem vai dar corpo a essa expressão é o metodismo. Só que no metodismo, o batismo no Espírito Santo era uma experiência que tinha a ver com a santificação. Era uma segunda fase da vida cristã. A primeira fase é a própria salvação, e aí os metodistas diziam: e aí você vai experimentar um batismo no Espírito Santo. Esse batismo é uma santificação plena, ou seja, a capacidade do crente chegar a uma maturidade cristã. Essa ideia do metodismo foi uma ideia muito forte que influenciou vários movimentos evangélicos e vai, de alguma forma, ajudar a formar mais à frente ali o pentecostalismo. Então, quando alguém falar a respeito de batismo no Espírito Santo, é sempre importante lembrar a origem da popularização do termo. E a origem da popularização desse termo está lá no metodismo e tem a ver com santificação. Os metodistas chamavam o batismo no Espírito Santo de uma segunda graça, de uma segunda experiência, de uma segunda bênção. Ou seja, a segunda bênção tem a ver com a santificação. Esse é o entendimento metodista. Pode passar mais um. Olha, eu acho que não está indo. Agora foi. A direção aqui agora foi. Aí vem uma dúvida frequente, porque particularmente eu não gosto quando um pentecostal fala que o batismo no Espírito Santo, como nós entendemos ele hoje, é uma segunda bênção. Por quê? Porque quando nós chamamos, e isso é herança do metodismo, quando nós chamamos o batismo no Espírito Santo de segunda bênção, a gente está colocando sobre o batismo no Espírito Santo um peso que ele não deveria ter. O batismo no Espírito Santo é uma experiência muito importante para o pentecostal, e todo pentecostal deve buscar. Mas ele é parte das experiências carismáticas do Espírito, ou seja, é parte dos dons do Espírito Santo. Quando eu chamo de segunda bênção, o problema é que eu carrego sobre ele um peso equivalente à salvação.
E aí muito crente pentecostal, quando ele não recebe, ele busca, e ele não recebe o batismo no Espírito Santo, ele entra em crise de fé. Ele acha que não é um crente digno, ou não é um crente que tem ali um mérito diante do Senhor. A boa notícia, irmãos, que ninguém tem. Ninguém tem esse mérito, ninguém tem nenhum tipo de premiação vinda de Deus por bom comportamento ou por boa moral. Isso ninguém tem. Mas alguns crentes entram em crise, porque eles veem, parte da igreja experimentou esse batismo no Espírito Santo e eu não estou experimentando. E aí entra em crise porque parece que é uma experiência tão importante quanto a salvação. É uma experiência muito importante, mas não é uma experiência igual à salvação. É sempre importante esclarecer isso. Todo crente já é habitado pelo Espírito Santo. Todo crente, todo aquele que nasceu de novo, já é habitação, já é selado pelo Espírito Santo. O pentecostalismo clássico prega isso. Todo crente, porque é parte do cristianismo. Uma vez que você aceita Jesus, você já é propriedade do Espírito Santo e você já é selado pelo Espírito Santo. O batismo no Espírito é um revestimento de poder, mas a gente deve evitar essa ideia de fazer uma equivalência entre o batismo e a salvação. Eu, como escrevo aí, o batismo no Espírito Santo não tem equivalência com a conversão. É um dom de auxílio ao evangelismo da igreja. Então, a gente pode trabalhar aqui a definição de batismo no Espírito Santo, conforme a teologia pentecostal. O batismo no Espírito Santo é uma experiência, normalmente que envolve o físico, normalmente envolve experiências emocionais, mas o principal resultado do batismo no Espírito Santo é a fome pela evangelização. É o desejo de transmitir o Evangelho. É aquilo que Jesus disse aqui em Atos 1:8. Vocês, discípulos, vão receber a virtude do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E aí o resultado disso é que vocês vão se tornar as minhas testemunhas. Esse é um ponto muito importante. O pentecostalismo vai dizer isso, que o principal resultado do batismo no Espírito Santo é a fome, é o desejo por evangelizar. E isso em algumas comunidades tem sido um pouco distorcido, infelizmente. Em muitas comunidades, as pessoas são até incentivadas a buscar o batismo no Espírito Santo, a orar em busca do batismo, mas elas olham o batismo no Espírito Santo meramente como uma experiência de êxtase, meramente como uma experiência de emoção religiosa, meramente como um prazer que eu quero sentir no culto. Só que Deus, Ele nunca dá para nós experiências meramente vazias de significado e de propósito. A experiência espiritual que nós temos é uma experiência que vai resultar em produzir algo para o reino de Deus. Basta ver, por exemplo, a experiência impactante e aquela experiência estática que o profeta Isaías tem. Ele tem uma visão extraordinária da glória de Deus. Mas isso produz uma série de resultados na vida de Isaías. Primeiro, produz o resultado dele reconhecer o próprio pecado, de reconhecer o pecado do povo, e depois de se colocar à disposição do Senhor para fazer ali o seu trabalho profético. Então, o chamado de Isaías, esse chamado, esse propósito, está muito ligado à sua experiência, mas essa experiência não é uma experiência vazia, ou seja, eu não tenho a experiência meramente pelo ter, eu não tenho a experiência meramente pelo prazer de ter. Esse é um ponto também essencial para a nossa crença no batismo no Espírito Santo. Nós precisamos olhar o batismo no Espírito Santo como algo ligado a um propósito maior de construção e de avanço do reino de Deus, e não meramente como algo individual, e não meramente como uma experiência egoísta, como uma experiência que eu tenho, que eu desfruto, que eu me alegro, que eu fico contente, mas que não produz nenhum resultado para a comunidade que eu faço parte, e não produz nenhum resultado para a comunidade, de maneira geral, que eu vivo, ou para a cidade que eu vivo, para o bairro que eu vivo.
Então é necessário que essa experiência no Espírito seja impactante além da nossa própria experiência pessoal. Esse é um ponto importante a respeito do batismo também. Agora foi. E aí eu quero trabalhar aqui com vocês um conceito de teologia sistemática do pentecostalismo, que é uma leve diferença entre duas experiências que o Novo Testamento relata a respeito do batismo no Espírito. Como eu falei, todas as tradições cristãs, seja ali os irmãos tradicionais, luteranos, reformados, os católicos, todos eles têm um conceito de batismo no Espírito Santo. Todos eles vão, ou em sua maioria, vão conceituar o batismo no Espírito Santo como algo ligado à conversão. Ou seja, o batismo no Espírito Santo nada mais é do que conversão. Nós, pentecostais, acreditamos que o batismo no Espírito Santo, à luz do texto de Atos e do escrito de Lucas, de maneira geral, nós acreditamos que o batismo no Espírito Santo não é o mesmo que conversão, é uma experiência de poder testemunhal. Grave isso. Batismo no Espírito Santo, experiência de poder testemunhal. Porém, nós acreditamos que também há uma experiência chamada conversão e que essa experiência também pode ser chamada de batismo, tá? E aí você precisa gravar isso um pouquinho na sua mente agora, para não se confundir. No Novo Testamento, há duas experiências distintas que são chamadas de batismo que vem do Espírito. Uma é uma experiência de poder testemunhal e a outra é a conversão. Por exemplo, os tradicionais vão usar muito o texto de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 13, para dizer que batismo no Espírito Santo é conversão, porque é exatamente isso que o apóstolo fala. Ele diz o seguinte, vou ler ali na NVT: alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos e alguns são livres, mas todos nós fomos batizados em um só corpo pelo único Espírito e todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. Então esse texto aqui, ele é muito usado para dizer, olha, o batismo no Espírito Santo é conversão, porque é exatamente isso que Paulo está dizendo, que o batismo no Espírito Santo é a inserção do crente no corpo de Cristo. E é isso que o texto está dizendo mesmo. Só que tem um problema. E é um problema conceitual de hermenêutica. Que problema é esse? O problema é que a palavra batismo, junto à expressão Espírito Santo, não aparece apenas em 1 Coríntios capítulo 12. Vai aparecer no Evangelho de Lucas e vai aparecer também em Atos dos Apóstolos. E a conceituação e a forma como o texto bíblico trabalha em Atos e em Lucas o batismo no Espírito Santo não é muito parecida com essa forma como Paulo fala a respeito dessa expressão. Ou seja, há duas concepções no Novo Testamento. Duas concepções. Entenda bem. O Novo Testamento, ele tem, se a gente pode dizer assim, correntes de doutrina do Espírito Santo. Três correntes principais. A primeira corrente é a corrente de Paulo. Que corrente é essa? Ele vai ligar muito o Espírito Santo à santificação e à conversão. Ninguém mais fala na Bíblia tanto da relação do Espírito Santo com santificação e conversão como o apóstolo Paulo. Tecnicamente, nós chamamos isso na teologia pentecostal, que a teologia paulina, ela tem uma pneumatologia ligada à santificação. Ou seja, a teologia paulina, a teologia de Paulo, ele vai relacionar mais o trabalho do Espírito à santificação. Uma outra perspectiva que nós temos no Novo Testamento é a perspectiva do apóstolo João, que escreveu o quarto evangelho. O quarto evangelho vai apresentar o Espírito Santo
também relacionado à obra da salvação, e uma relação estreita entre o ministério de Cristo e o ministério do Espírito, ou seja, o Espírito Santo como o substituto de Cristo, como o vicário de Cristo. Essa outra perspectiva. A perspectiva de João liga mais o Espírito Santo à obra da salvação e à obra da redenção que está em Cristo Jesus. E tem uma perspectiva presente em Lucas. A perspectiva de Lucas, ele vai apresentar muito o Espírito Santo como aquele que está relacionado a um poder capacitador. Poucas vezes você vai ver a relação do Espírito Santo em Lucas ligado à santificação. Poucas vezes você vai ver Lucas relacionando o Espírito Santo à salvação. Mas você vai ver muitas vezes Lucas, como um autor também do Novo Testamento, relacionando o Espírito Santo a uma obra capacitadora. Aí tem gente que entra em choque com isso, né? Você está dizendo que Paulo divergia de Lucas e Lucas divergia de João e cada um tinha uma escola de pensamento? Entenda uma coisa, cada um tem uma ênfase, mas são ênfases que se complementam. Quando a gente vai olhar o todo, o que nós estamos vendo aqui? Que o Espírito Santo está ligado à salvação, na redenção de Cristo Jesus, muito presente no Evangelho de João, a própria ligação do Espírito Santo com a própria doutrina da Trindade. Nós temos o Espírito Santo como o santificador, algo muito presente nos escritos de Paulo, especialmente nas suas epístolas, especialmente em Efésios, por exemplo. E nós temos a perspectiva de Lucas, que é o Espírito Santo como um capacitador. Então nós temos essas três perspectivas que, volto a repetir, não são concorrentes, são complementares. E aí eu volto a esse tema aqui. Paulo e Lucas usaram a mesma expressão para dois sentidos diferentes. Dois sentidos diferentes. Volto a repetir, batismo no Espírito Santo, em Paulo, é conversão. Em Lucas, é revestimento de poder. Ok? Está claro isso, irmãos? Em Paulo é conversão, em Lucas é revestimento de poder. E aí, isso é um trabalho de teologia bíblica que a gente está fazendo aqui. Bem precário. Tem um teólogo bíblico ali melhor. O que a teologia bíblica vai dizer? Olha, você tem uma perspectiva de Paulina e uma perspectiva de Lucas, lucano. E aí a gente vai agora para a teologia sistemática e vamos tentar encaixar esses dois pensamentos. Aí o que a teologia pentecostal fez? Que eu acho que é uma sacada bem inteligente. Se você pegar as teologias sistemáticas dos pentecostais, seja os americanos, Stanley Horton, os britânicos, Mia Perman, ou mesmo os brasileiros, como Antônio Gilberto, o que você vai ver? Eles fazendo uma diferença entre batismo no Espírito e batismo pelo Espírito. Olha a diferença. Batismo no Espírito e batismo pelo Espírito. A diferença está na preposição. Observe, isso é um trabalho de teologia sistemática, tá? Isso é um trabalho de organização. Não é que a Bíblia vai dar exatamente essa divisão estrita dessa forma. Mas esse trabalho de organização, ele é fruto de um trabalho anterior de reflexão a respeito dessa diversidade de perspectivas. Então, qual é o conceito aqui? Batismo pelo Espírito. Nós somos da tradição batista, né? E sempre a gente vai enfatizar que a palavra batismo, ela significa o quê? O que ela significa, a palavra batismo, na nossa tradição? Ela significa mergulho, né? Batismo é mergulho. O que seria o batismo pelo Espírito Santo? O batismo, ou seja, o mergulho, que vem do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo é o agente desse batismo. Qual é o elemento do batismo? Vamos ler o texto de novo, 1 Coríntios 12, 13.
Alguns de nós são judeus, alguns são gentios. Aqui Paulo falando da diversidade da igreja. Alguns escravos, alguns livres, mas todos nós fomos batizados ou fomos mergulhados em um corpo. Ou seja, o objeto aqui que nós temos, onde nós somos mergulhados, é o corpo de Cristo. Isto é, a igreja. Ok? E isso é efetuado por quem? Somos batizados em um só corpo pelo único Espírito, e todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. Observe aqui. Agente, Espírito Santo, objeto, o corpo de Cristo. Ok? O corpo de Cristo. Porém, abra sua Bíblia agora em Lucas. Vou deixar essa tela aqui, só para a gente fazer uma breve comparação. Você vai abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 3. Versículo 16. Aqui falando a respeito da pregação de João Batista. Diz assim a palavra. Respondeu João a todos dizendo: Eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Este vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Olha a diferença aqui um pouquinho. Quem é agora o agente desse batismo? Ou seja, quem produz esse batismo aqui, em Lucas 3,16? Quem? Jesus. Jesus, João fala, vos batizará com o Espírito Santo. Agora, quem é o objeto onde somos mergulhados? Qual é a piscina aqui retratada, digamos assim? Qual é o rio retratado aqui? O Espírito Santo. Em 1 Coríntios 12:13, nós somos inseridos no corpo. O elemento é o corpo. Lucas 3,16, o elemento é o próprio Espírito. Embora a linguagem seja parecida, aqui nós temos o retrato de duas experiências distintas. Batismo, que é conversão, apóstolo Paulo. Batismo, que é revestimento de poder, Lucas. E aí é uma crítica que eu faço à teologia não pentecostal, que ela vai ler o texto de Lucas à luz de Paulo. Você pode pegar vários comentários de Lucas capítulo 3, que vão explicar o que é batismo no Espírito Santo retratado por João. Aí eles vão citar 1 Coríntios 12:13, e vão dizer: João está falando da conversão que Jesus vai trazer. Mas é isso mesmo? Bom, vamos lá. Vamos fazer um exercício aqui de interpretação bíblica. Esse texto está no Evangelho segundo Lucas. No mesmo Evangelho de Lucas, agora abra o capítulo 24. Lucas. Eu quero só que você entenda aqui qual é a lógica da teologia pentecostal nesse assunto. Você pode até levantar depois perguntas e discordâncias, mas entenda qual é a lógica que o pentecostalismo leva ao ler esses textos. Lucas 24, versículo 40 e... Desculpa, pessoal, eu estou com outra Bíblia aqui, as marcações que eu deixei, eu vou ter que procurar agora. Mas vamos ver aqui o versículo 48 e 9. 48 e 49. Jesus fala o seguinte: e dessas coisas sois vós testemunhas, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém,
até que do alto sejais revestidos de poder. Grave aí, Lucas 24, 49. Agora abra lá em Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1, versículo 4 e 5, diz assim: E estando com eles, Jesus estava com os discípulos, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai que, disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Preste atenção nisso. Quem relaciona Atos 2 com Lucas 3,16 é Jesus. Ele está fazendo uma relação direta. Ele está dizendo: orem e esperem em Jerusalém, que aquela experiência que João profetizou, ela vai acontecer sobre a vida de vocês. Ok? Vocês estão entendendo a lógica? Atos 2 nada mais é do que, não só o cumprimento da promessa do profeta Joel, mas também a palavra do profeta João Batista. E aí nós temos Jesus relacionando a fala de João Batista com o episódio que virá depois, que é Atos 2. Então essa expressão que é usada em João de batismo no Espírito Santo é uma expressão que está relacionada à experiência do Pentecostes, que é reafirmada por Jesus aqui, tanto em Lucas capítulo 24, que Jesus chama essa experiência de revestimento de poder. Tem até um livro interessante com esse título, né? Não sei se vocês já ouviram falar. Revestimento de poder, e nós temos aqui a reafirmação de Jesus aos discípulos, que essa experiência que eles deveriam esperar é aquela que João Batista fala. Então, eu, como uma pessoa que vai interpretar a Bíblia, eu não posso pegar 1 Coríntios 12 e dizer: tudo que a Bíblia fala de batismo no Espírito Santo é conversão. Bom, o único versículo que relaciona o batismo à conversão é esse. E a gente não vai jogar ele fora. A gente vai fazer um exercício que é de soma. Não é um ou outro, são os dois. Então, de fato, a Bíblia chama de batismo no Espírito Santo tanto a conversão quanto o revestimento de poder. Está claro isso? E aí os teólogos pentecostais, só para nos ajudar didaticamente, fizeram uma diferença. O batismo pelo Espírito Santo é conversão, o batismo no Espírito Santo é revestimento de poder. Porque aí muda a preposição. Batismo pelo Espírito, ou seja, o agente é o Espírito que nos insere no corpo de Cristo. Batismo pelo, o agente é o Espírito. Batismo no Espírito, o agente é Jesus, que nos insere no poder do Espírito Santo. Essa é a diferença. Então você vai encontrar isso nas teologias sistemáticas. Se você encontrar alguém falando: olha, os pentecostais dizem que batismo no Espírito Santo não tem nada a ver com conversão, isso não é verdade. Nós também acreditamos em 1 Coríntios 12, 13. Nós também fazemos essa mesma leitura que aqui Paulo fala da conversão. Mas também acreditamos que essa não é o único uso possível da expressão batismo no Espírito. É também possível usar, especialmente à luz do Evangelho de Lucas e de Atos dos Apóstolos, para uma experiência de poder. Tá bom? Então, vamos aqui para um outro exercício de teologia sistemática. Para nós, pentecostais, nós acreditamos que todo crente convertido é batizado pelo Espírito Santo. Porque todo crente convertido, ele passou a ser inserido no corpo de Cristo. Mas nem todo crente é batizado no Espírito Santo. Porque essa é uma segunda experiência, digamos assim, mas não no sentido de importância equivalente à salvação,
mas é uma experiência que normalmente ocorre depois da conversão, que tem a ver com o testemunho público do Evangelho. Afinal, quem recebeu o batismo no Espírito Santo em Atos 2? Quem? 120 discípulos, possivelmente. Embora haja divergência entre alguns biblistas se realmente ali havia 120. Mas vamos para o convencional. Havia 120 discípulos. Os 120 receberam esse batismo. Eles já eram convertidos? Já eram, irmãos? Já. Jesus já tratava os discípulos como pessoas inseridas no reino de Deus? É tão verdade que quando Jesus manda os 70, e os 70 voltam alegres, porque haviam expulsado demônios, Jesus fala para eles: olha, antes, alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Então, aqueles 70 discípulos, na concepção de Jesus, eles já estavam inseridos no reino de Deus. Então, quando eles possuem, ou eles têm essa experiência em Atos 2, eles já são convertidos. É por isso que no pentecostalismo nós vamos enfatizar que a experiência do batismo no Espírito Santo normalmente ocorre depois da conversão. Eu falo aí a experiência do batismo pensando como revestimento de poder, porque essa experiência do batismo pelo Espírito vai ocorrer necessariamente na conversão. Passando aqui mais um. E aí nós temos o batismo no Espírito Santo, né? Eu coloquei o texto ali na NVI, João respondeu a todos: eu vos batizo com água, mas virá aquele mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de desamarrar as correias de suas sandálias, ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Uma dúvida que normalmente... eu não tinha combinado isso com o Luiz, a gente vai abrir espaço para perguntas depois? Beleza. Mas eu sei uma pergunta que já vai sair. Eu já vou responder agora. E o batismo com fogo, o que é? Porque você falou aí, o batismo de revestimento de poder, e você falou do batismo como o próprio processo da conversão. E o batismo com fogo, o que é, Gutierrez? Eu gosto muito da teoria que eu ouvi de uma irmã uma vez. Ela disse o seguinte para mim: quando você é batizado no Espírito Santo, está ali sentado, começa a falar em línguas, e tem aquela experiência, você foi batizado no Espírito Santo. Porém, quando você está ali, numa reunião de oração, começa a falar em línguas, começa a pular, começa a rodopiar, começa a dançar, aí você foi batizado com fogo. Essa era a teoria dela. Uma teoria bem criativa. A palavra fogo, ela pode de fato significar ou ter uma relação com a ideia de purificação ou com a ideia de juízo, tá? Então há uma divergência, e é interessante isso, tá? A divergência é ampla no meio evangélico, no meio cristão de maneira geral, como que se deve interpretar esse fogo. Alguns vão dizer, esse fogo aqui é juízo. É a minha posição também. Porque o profeta Joel, quando vai falar do derramamento do Espírito Santo nos últimos dias, ele também fala a respeito do juízo do dia do Senhor. E o João também, como esse profeta, ele também anuncia as duas coisas. Ele anuncia o batismo de Jesus de poder e ele anuncia o batismo de Jesus de fogo, quando Jesus virá como juiz. Então nós temos aqui duas perspectivas. Mas é bom lembrar que há vários biblistas também que vão dizer, não, esse fogo aí é purificação, ou seja, a ideia é que o Espírito Santo também purifica o homem, tá? E aí não pense você que essas posições, os pentecostais vão dizer que fogo é purificação e os tradicionais vão dizer que o fogo aí é juízo. Não. Tem pentecostal que acha que é juízo, tem pentecostal que acha que é purificação, tem tradicional que acha que é juízo, tem tradicional que acha que é purificação. Então a divergência é bem ampla a respeito disso, tá? Porém, eu, Gutierrez, acredito, à luz do contexto, que aí o fogo tem a ver com o juízo
Então, João está falando de um outro batismo, digamos assim, que vai ocorrer no futuro, no juízo escatológico. Mais um aqui. É melhor o irmão passar aí para mim, por favor. Agora foi. E como que a gente vai entender, então, esse batismo como revestimento de poder? Esses dois textos nós já lemos, né? Só reforçando aqui. Então, o batismo no Espírito Santo, é um revestimento. É interessante essa expressão, revestimento de poder. Porque o batismo no Espírito Santo, ele tem que ser visto como um reforço a um trabalho que eu já faço. Porque a missão de evangelizar e ser testemunha de Cristo é uma missão de todo cristão. Todo cristão deve ser uma testemunha de Cristo. Mas um resultado que nós vemos frequentemente em Atos, e frequentemente em Atos vai aparecer a palavra ousadia. Ou seja, o batismo no Espírito Santo produzia nos crentes batizados uma ousadia. Eles ficavam ousados na sua maneira de evangelizar. Então esse é o principal resultado do batismo no Espírito Santo, como um processo de revestimento de poder. E aí entramos, e eu vou tratar isso aqui porque certamente alguém vai perguntar, e a questão das línguas? A posição dos pentecostais é a seguinte, a maioria dos pentecostais vão dizer que o batismo no Espírito Santo é acompanhado pelo falar em línguas. Isso está inclusive na nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, que diz assim: o batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder, que é acompanhado pelo falar em línguas como evidência, é usada a palavra evidência, física inicial. Eu sei que é uma doutrina difícil de ser defendida, porque basicamente só os pentecostais defendem. Mas ela tem uma lógica bíblica. Tá? Talvez tenha razão quem diga que a gente não deveria fechar em forma de regra. Talvez seja verdade que a gente não deveria fechar em forma de regra. Porém, se você observar as experiências do Espírito Santo na Bíblia, elas estão muito relacionadas a uma fala. Tá? Abra rapidamente aí comigo, Números capítulo 11. Números capítulo 11. Só contextualizando aqui para vocês. Números 11 é a história de Moisés, que está liderando Israel. O povo está dando muito trabalho, o povo está murmurando muito, está reclamando demais. Moisés está pensando em jogar a toalha. E aí Deus diz para Moisés: Moisés, não faça isso, porque eu vou levantar 70 homens para ajudar você. E diz o versículo 24, diz assim, Números 11, 24. E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo, e os pôs em roda da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos, e aconteceu o quê? Quando o Espírito repousou sobre eles, o que aconteceu? Profetizaram. Olha só, olha que interessante. Deus deu uma ordem para Moisés. Moisés, era ainda deserto, tabernáculo. Moisés reúna 70 anciãos do povo em roda na tenda. Faça uma roda em volta da tenda. E aí Moisés determina e escreve esses homens, determina que eles façam isso. E aí diz o texto bíblico que o Espírito que estava sobre Moisés, o Espírito do Senhor que estava sobre Moisés, ele é derramado sobre os 70. E o que produz aqui como resultado desse derramamento? Profecia. Profecia. Um ponto interessante aqui. Alguns hebraístas, não todos, mas alguns hebraístas,
entendem que a palavra profecia usada aqui, o verbo usado aqui, ele poderia ser muito bem traduzido como uma linguagem estática. Em outras palavras, como uma espécie de falar em línguas. Ok? Vocês estão comigo aqui? Ó, isso aqui parece com o quê? Parece demais com Atos 2. Nós temos um grupo reunido sobre uma liderança, só que a diferença é que em Atos 2 você não tinha uma liderança tão clara como você tem aqui da figura de Moisés. Até porque quem era a liderança ali era Pedro, mas Pedro ele faz parte do grupo que vai ser também enchido do Espírito. Aqui Moisés já era. Mas esses 70 são cheios do Espírito e eles profetizam. O John Goldgay, que é um hebraísta que o Vitor Fontana gosta bastante, ele traduziu esse texto assim. Ele não é pentecostal, tá? Ele traduziu dessa forma, que eles recebem o Espírito Santo e falam em línguas. No seu comentário bíblico de Números, ele traduz dessa forma. É uma possibilidade. É um consenso entre os hebraístas? Não é, mas é uma possibilidade. É uma possibilidade interessante, porque mostra que, desde o Antigo Testamento, há uma ligação estreita entre o enchimento carismático do Espírito e uma fala. E aí continua o texto. Versículo 26. Porém, no arraial ficaram 2 homens. O nome de um era Eudade e o nome do outro Medade. A gente não sabe por quê. 2 homens ficaram de fora dali da roda, em redor da tenda. Eles ficaram de fora. A gente não sabe o motivo. Porém, repousou sobre eles o Espírito. Eles estavam entre os inscritos, mas não saíram à tenda. Porém, quando o Espírito Santo foi derramado sobre eles, o que aconteceu? Eles também profetizaram. E aqui, irmãos, ocorre algo interessantíssimo, que isso causa confusão. O versículo 28 vai dizer, primeiramente um versículo 27 vai dizer que um moço, um rapaz, ele sai correndo, quando ele vê essa cena, e vai dizer a Moisés, olha, Eudade e Medade estão profetizando no arraial. E aí Josué, ainda jovem, Josué fala o seguinte para Moisés, Moisés, proíba isso. Está no versículo 28, proíba que isso aconteça. E aí, Moisés, numa sabedoria incrível, vai dizer o seguinte, tens tu ciúmes por mim? Você está, de alguma forma, incomodado por mim? E ele vai dizer, tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta. Olha aqui. Qual é o sonho de Moisés? Que todo o povo do Senhor fosse profeta. Esse sonho ficou assim? Não. Aí a gente vai séculos depois para o profeta Joel. Deus, usando o profeta, vai dizer, e derramarei do meu espírito sobre toda carne. O sonho da comunidade profética, ele é profetizado séculos depois pelo profeta Joel. E quando isso ocorre, irmãos? Isso vai ocorrer em Atos 2, que o Espírito Santo é derramado sobre toda a carne. Aí você vai dizer, não, ele não é derramado sobre toda a carne, ele é derramado sobre 120 pessoas. A melhor forma da gente interpretar essa expressão derramado sobre toda a carne, não é no sentido que o Espírito Santo vai ser derramado como revestimento de poder sobre todas as pessoas do mundo, mas sim que o Espírito Santo vai ser derramado sobre todo tipo de pessoa. Então vai ser derramado sobre homens, como já era, mas também agora vai ser derramado sobre mulheres. Vai ser derramado sobre velhos, como eram os anciãos aqui, mas também vai ser derramado sobre jovens. Vai ser derramado sobre a liderança, mas também vai ser derramado sobre os servos. E é justamente isso que o profeta Joel profetiza. E é justamente esse texto que Pedro vai lembrar em Atos 2,
vai lembrar para justificar o que havia acontecido ali. Na teologia pentecostal, nós chamamos isso aqui de comunidade profética. A comunidade profética foi idealizada por Moisés, foi profetizada por Joel e foi concretizada em Atos 2. A partir de Atos 2, nós temos uma comunidade de profetas. A tradição protestante, que nós fazemos parte, tem um princípio interessante, que é o princípio do sacerdócio universal de todos os crentes. Ou seja, todos os crentes são sacerdotes. Mas a gente poderia acrescentar um novo princípio aí. O princípio do profetismo universal de todos os crentes. Todos os crentes são potencialmente profetas. Todos os crentes são chamados a abrir a sua boca para anunciar a palavra do Senhor. Nós aqui somos uma comunidade também profética. Amém? Glória a Deus? Cadê essa Assembleia de Deus com glória a Deus? Irmãos, vamos voltar aí à raiz do glória, do aleluia. Por incrível que pareça, a gente está perdendo essa marca. Em São Paulo mesmo eu falo assim, a gente prega, tal. E é uma marca, apesar dos exageros, é uma marca gostosa do pentecostalismo. Porque quando o irmão está ouvindo o pregador, ele lá de trás fala assim, glória a Deus. Ou a irmã no ciclo de oração fala assim, fala Jesus. Né? Fala Pai. Isso é um culto onde de fato há ali uma comunidade. Não é um show, não é uma apresentação, não é um teatro, onde vocês estão escutando, não é uma palestra do tipo, aquelas palestras que a gente vê no YouTube. Não, é um culto com participação. A igreja negra americana tem esse costume também. O pregador está falando e eles falam, normalmente eles não falam glória, né? Eles falam amém, amém, aí batem palma, participam do culto. Não vamos perder essa característica, irmãos. Vamos podar os exageros, sim. Tem gente que se empolga demais e não deixa o pregador falar. Né? Mas é bom ter isso. É bom você participar. É bom você, de alguma forma, ajudar a pregação, ajudar a mensagem. E aí, irmãos, nós temos, então, aqui uma comunidade profética. Fica só aí? Não. Abra agora rapidamente a sua Bíblia, que o tempo está correndo aqui, em 1 Samuel, capítulo 10. 1 Samuel vai retratar, capítulo 10, a unção do rei Saul. Saul é o primeiro rei de Israel. E Saul, lembrando quem recebia óleo sobre a cabeça até então? Os sacerdotes e os profetas. Agora um profeta chamado Samuel vai ungir Saul como rei, o primeiro rei de Israel. E nessa escolha de Saul, diz o versículo, vamos pular aqui para o versículo 9. 1 Samuel 10, 9, diz assim, sucedeu, pois, que virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro, e todos aqueles sinais aconteceram aquele mesmo dia. E chegando eles ao outeiro, eis que um rancho de profetas lhe saiu ao encontro. Lembrando, Samuel era profeta, e Samuel era o diretor da escola de profetas. Ele tinha uma escola de profetas. Olha que curioso, diz o texto, que quando Saul está saindo, da onde ele foi ungido ali por Samuel, vem ao seu encontro o rancho de profetas. E diz o texto que o Espírito de Deus se apoderou de Saul, versículo 10. E o que aconteceu? O que aconteceu? Profetizou no meio deles. Saul foi cheio do Espírito e começou a profetizar. Versículo 11. E aconteceu o quê? Como todos os que dantes o conheciam, viram que eis que com os profetas profetizava,
Então disse o povo, cada qual ao seu companheiro: que é que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? O versículo 11 vai dizer que as pessoas viram o comportamento de Saul e concluíram, e estranharam e se perguntaram: está Saul entre os profetas? Então, irmãos, nós temos aqui mais um exemplo no Antigo Testamento de uma manifestação física como fruto do enchimento do Espírito Santo. Tá? Mais um exemplo. Agora pule lá para o Novo Testamento, no Evangelho de Lucas. Capítulo 1. Capítulo 1 começa com o anúncio do nascimento de João Batista. O anjo vai falar com Zacarias, que é um sacerdote, mas é um homem também mais velho, junto com a sua esposa também já tinha passado da idade de ser mãe. E aí o anjo vai falar que Zacarias vai ter um bebê, sua esposa vai ficar grávida. E o versículo 15 diz o seguinte: porque, falando de João Batista, será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. Guarde isso. Aí o anjo anuncia tal, depois o anjo vai anunciar, Gabriel vai falar com Maria. Veja o versículo 35. O anjo vai dizer: Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo, e te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Maria ficaria grávida como fruto também de um enchimento do Espírito. Preste atenção nisso aqui. E o anjo diz para Maria que Isabel também estava grávida. E diz a Maria para visitar Isabel. E Maria vai correndo. Ela vai correndo, dava 4 dias de viagem, e ela chega na casa de Isabel. Agora veja o versículo 41. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. Olha só. O anjo fala a Zacarias: Zacarias, você terá um filho que será cheio do Espírito desde o ventre de sua mãe. Está lá Isabel grávida, aí passa 6 meses. Está lá Isabel grávida, com a barriga um pouco grande já, recebendo a visita de Maria. Nenhuma e nem a outra sabia ali da gravidez. Maria agora sabia porque foi revelado pelo anjo Gabriel. Mas quando Maria chega na casa de Isabel, diz o texto que ela ouve a saudação de Maria. E ao ouvir a saudação de Maria, a criancinha que está no ventre de Isabel, isto é, João Batista, dá um salto. Porque ele foi cheio do Espírito Santo. Olha só, mais uma manifestação física aqui, típica dos profetas ali do Antigo Testamento, típica do, por exemplo, o que aconteceu com Saul. Essa criancinha saltou. O grego aqui permite traduzir assim: deu um grande pulo. Um grande pulo. E aí, irmãos? Eu tenho que tomar cuidado com essa coisa. O grego, porque o Vitor tem uns vídeos maravilhosos, mas isso aqui eu me certifiquei, que o grego permite mesmo, tá, Vitor? Ele tem, recomendo o canal dele, tem uma série de vídeos sobre essas falácias, às vezes, que pregador usa, assim. O grego fala, o grego... Aí você vai ver, no grego não fala nada disso, né? É muito bom. Mas aqui fala, tá, irmãos? Eu me certifiquei, tá lá no léxico. Fala mesmo. A palavra, né? O verbo pode ser traduzido como grande pulo, ou grande salto. E aí diz o texto, irmãos, que não é só a criancinha que deu um grande salto. E Isabel foi cheia do Espírito Santo. E o que aconteceu quando ela foi cheia do Espírito? Exclamou com grande
voz. Exclamou, o grego também aqui permite traduzir, exclamou com grande brado, com voz muito forte. E ela diz o seguinte a Maria: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Isabel sabia que Maria estava grávida? Não. Isabel sabia que Maria estava grávida do Messias? Não. Mas nesse momento ela é cheia do Espírito Santo e vira o quê? Profeta. Profeta. Ela é cheia do Espírito e ela abre a boca e diz: Maria, bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. Olha que maravilha, irmãos. Olha quanta ligação que o Espírito Santo tem com o ato de fala. Com ato de fala. Vocês vão receber poder para ser o quê? Testemunha. Testemunha tem que fazer o quê? Abrir a boca e falar. É claro que a gente pode evangelizar pelo testemunho, a gente pode evangelizar pelo exemplo de vida, mas o ato primário da evangelização é a proclamação, é a fala. O Espírito Santo nos impulsiona a falar o tempo todo. É o que acontece aqui. E fica por aqui? Não. Aí depois, o que acontece? João nasce, ele é apresentado, Zacarias, que tinha duvidado um pouco da promessa do anjo, volta a falar, que ele tinha ficado mudo, como punição. Ele volta a falar, e diz o texto no versículo 67, Zacarias, o pai de João Batista, o que acontece com ele? E Zacarias, seu pai, pai de João Batista, foi cheio do Espírito Santo e profetizou. É inegável, irmãos, que Lucas quer associar aqui, olha, Jesus nasceu numa comunidade de profetas. Zacarias, Isabel, a própria Maria, é um instrumento do Espírito Santo também. Mas não só, aí Jesus nasce. E aí Jesus vai ser apresentado no templo, versículo 25 do capítulo 2. E diz o seguinte, o versículo 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, e ele estava esperando a consolação de Israel, e o Espírito estava sobre ele. Primeiro ponto, Simeão, velho. Olha aqui, ó. Olha as nuances de Lucas. Você tem um profeta na barriga da mãe, bebê. Agora você tem um profeta bem idoso. Espírito Santo derramado sobre jovens e sobre velhos. Esse homem, ele era guiado pelo Espírito, o Espírito estava sobre ele. Ele recebeu a revelação do Espírito, versículo 26. Ele recebeu a revelação do Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. 27. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, para que com ele procederem segundo o uso da lei, então Simeão tomou em seus braços Jesus, louvou a Deus e disse: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos. Olha só, Simeão é usado como um profeta que vai lembrar algo que andava esquecido no nacionalismo judaico, que a salvação não veio só para os judeus, que o Messias vem para todos os povos. Todos os povos. E ele é usado, irmãos. E eu estava lendo sobre Simeão, e estava lendo uma frase de um compositor, lá do 4º século, chamado Efraim da Síria, que ele dizia o seguinte sobre Simeão: Simeão, ele toma em seus braços cansados o rei do universo, aquele que controla todas as coisas, né? Olha que lindo, né? Olha como a vida de Jesus, quando a gente observa cada detalhe, você tem um homem velho com os braços cansados, colocando em seus braços aquele que é o rei do universo. Que maravilha! E isso foi permitido a ele porque ele era um homem cheio do Espírito. Ele recebeu essa revelação. E ele diz isso a respeito de Jesus. E o texto
E essa revelação que foi dada a Simeão foi algo tão extraordinário, que diz o versículo 33, que José e Maria se maravilhavam das coisas que de Jesus se dizia por meio de Simeão. E aí o versículo 34, eu acho um versículo sensacional, irmãos, o 34, 35, porque mostra no detalhe esse ministério profético de Simeão. Simeão estava falando com os pais até então, falando que Jesus vai ser o Salvador das nações. Aí diz o versículo 34 que ele vira para Maria, só para Maria, não para José. E ele fala para Maria que aquela criança está posta para a queda e elevação de muitos em Israel. Maria havia cantado isso no seu cântico, que Deus é aquele que abate os exaltados e exalta os humildes. Mas não é só essa coincidência que nós temos aqui. Quando ele vira para Maria, ele fala o seguinte: Maria, versículo 35, uma espada atravessará a tua alma. Olha só, Maria recebeu uma profecia que tem tudo a ver com a paixão de Cristo. Porque José não estava mais vivo quando Jesus era adulto. Só Maria ia ver Jesus ser preso, torturado, morto na cruz. E Simeão diz para ela: Maria, uma espada atravessará a tua alma. Olha a qualidade da profecia de Simeão. Olha quantos detalhes ele dá a respeito de Jesus e sobre a vida de Jesus. Parou aí? Não. Ainda tem o versículo 36, que vai dizer que ali havia também uma outra idosa, chamada Ana, que ficava no templo, em oração, em avançada idade, orando, 84 anos. E ela também recebeu do Senhor a revelação que Jesus era o Messias. Então Jesus, temos aqui João Batista, Isabel, Zacarias, Maria, Simeão, Ana. Uma comunidade de profetas ao redor de Jesus. Ok? Esse é um ponto que a gente tem que observar. E aí, Ana manifesta um ponto, no versículo 38, do capítulo 2, que sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Uma coisa que tem muito a ver com o impulso profético é falar. E é falar e anunciar Cristo. Anunciar e anunciar. Para a gente acabar essa primeira parte, irmãos, agora abra o capítulo 4 de Lucas. Rapidamente. Capítulo 4 vai dizer que Jesus foi cheio do Espírito Santo, versículo 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao deserto e foi levado pelo Espírito ao deserto. Olha quantas vezes o Espírito Santo está presente aqui. Né? O Espírito guia Simeão, guia Ana, guia também Jesus. Jesus, cheio do Espírito Santo, é levado ao deserto pelo Espírito. Aí a gente vai agora para o versículo 18, antes do versículo 14, que diz o seguinte: Jesus saindo do deserto, ele volta para Galileia. Então, pela virtude do Espírito, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Jesus era o homem guiado pelo Espírito. E lá na Galileia, ele chega em Nazaré. E em Nazaré, ele entra numa sinagoga, e ele abre o profeta Isaías. E ele lê o seguinte no profeta Isaías. Ele lê um trecho do profeta Isaías, capítulo 61. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Agora o versículo 18. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar a liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Olha só. Quem é o profeta por excelência em Lucas? É Simeão, Ana, Isabel, Zacarias, João Batista? Não, é o próprio Cristo. Cristo é o profeta por excelência. Cristo é aquele que é chamado para... O Espírito do Senhor é sobre mim para quê? Ele me ungiu para quê? Primeiramente para
evangelizar os pobres. Quando João está em dúvida se Jesus era mesmo o Messias, a primeira coisa que Jesus fala: diga a João que aos pobres é levado o evangelho. Outra coisa, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar, evangelizar, fala, apregoar, fala, apregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar, fala novamente, o ano aceitável do Senhor. Uma pessoa cheia do Espírito Santo na concepção bíblica do Antigo e do Novo Testamento é uma pessoa que será levada a falar. Pode ser fala sobrenatural, mas muito mais do que isso. É uma fala a respeito do Evangelho. Em essência, ser pentecostal é ser evangelizador, é anunciar o Evangelho. Esse é o trabalho do Espírito Santo na vida da igreja. É um trabalho de anunciação, de proclamação, irmãos. Então o Espírito Santo está totalmente relacionado a isso. Amém? Glória a Deus por isso.